Olá, bom dia a todos. Vamos aí iniciar o novo trimestre, de 2020. Nesse trimestre nós vamos estudar sobre o livro de Josué. O tema da nossa revista é Tempo de Conquistas, Fé e Obediência no livro de Josué. Então hoje nós vamos falar sobre a primeira lição, o livro de Josué, Tempo de Conquistas. Eu gostaria de estar fazendo aí a leitura bíblica em classe, que está em Josué capítulo 1, do versículo 1 ao 6, que diz assim: E sucedeu depois da morte de Moisés, servo do Senhor, que o Senhor falou a Josué, filho de Num, servo de Moisés, dizendo: Moisés, meu servo, é morto. Levanta-te, pois agora passa esse Jordão, tu e todo este povo, a terra que eu te dou aos filhos de Israel. Todo lugar que pisar a planta do vosso pé, vou-lo tenho dado, como eu disse a Moisés, desde o deserto e desde o Líbano até o grande rio Eufrates, toda a terra dos heteus até o grande mar, para o poente do sol será o vosso termo. Ninguém se susterá diante de ti todos os dias da sua vida. Como fui com Moisés, assim serei contigo. Não te deixarei e não te desampararei. Esforça-te e tem de bom ânimo, porque tu farás a este povo herdar a terra que jurei a seus filhos que lhes daria. Então eu gostaria de fazer aqui essa leitura bíblica em classe, conforme eu já fiz, e gostaria de falar aqui na nossa introdução sobre... Nós vamos dividir a nossa lição em três partes. Primeiro eu gostaria de fazer umas considerações preliminares, depois nós vamos sobre algumas informações básicas acerca do livro de Josué, e depois nós vamos ter uma visão panorâmica do livro de Josué. Então vamos lá primeiro para as considerações aí preliminares do nosso estudo. Primeiro nós temos que entender que o livro de Josué ele faz parte do Antigo Testamento, na divisão dos livros históricos. A Bíblia do Antigo Testamento era dividida em 4 partes: lei, história, poesia e profecia. Então o livro de Josué ele está aí nessa segunda categoria, da classificação dos livros do Antigo Testamento. Ele faz parte dos livros históricos, de Josué a Ester. Os livros históricos eles contêm alguns assuntos relacionados à nação de Israel, como por exemplo o período da teocracia, que é o período em que Deus governava através, de juízes, de líderes que ele levantava, o período da monarquia, que foi estabelecido com o rei Saul, os 3 grandes reis de Israel foi o Saul, Davi e Salomão, que foram os 3 reis que pegaram a nação de Israel com o seu reinado unido, foram esses 3 primeiros reis. Depois vai falar acerca da divisão do reino que aconteceu após a morte de Davi, na época do seu filho Salomão. E depois vamos falar sobre o cativeiro, quando o povo de Israel foi levado, tanto o reino do norte como o reino do sul foram levados cativos para outras nações. O reino do norte foi levado pela Síria, no ano 722, e o reino do sul, Judá, foi levado no ano 586 pelo rei da Babilônia. Então, cativeiro e pós-cativeiro. Também os livros históricos vão tratar acerca do que aconteceu depois do cativeiro, com aquele povo que voltou, que são os livros de Neemias, Esdras, que vão fazer relatos após o cativeiro. Então essas são algumas considerações aqui preliminares. Então agora quais são algumas informações básicas que nós precisamos saber aqui sobre o livro de Josué. Primeiro, quem escreveu? A tradição judaica diz que foi, o próprio Josué, o servidor de Moisés, com exceção do seu último capítulo, que foi escrito, provavelmente por um ancião, alguém que escreveu após a morte dele, porque o capítulo 24 relata a morte de Josué, então provavelmente quem escreveu foi um dos anciões que viveu depois de Josué. A data que o livro foi escrito
escrito, na verdade, provavelmente aí 1405, né, a data em que o livro de Josué foi escrito. E qual foi o propósito pelo qual ele foi escrito? O propósito do livro de Josué é relatar, é narrar, na verdade, a história da conquista do povo de Israel à Terra Prometida. Esse é o propósito do livro de Josué. Ele narra a conquista do povo de Israel na terra que Deus havia prometido desde Abraão. Agora vamos aqui para a nossa terceira divisão, né, do nosso estudo, que é para nós termos uma visão panorâmica do livro de Josué. Primeiro ponto aí desse terceiro tópico que eu gostaria de falar é qual é a quantidade de capítulos e versículos que o livro tem. O livro de Josué possui 24 capítulos e 658 versículos. Quais são as divisões principais, na verdade? O livro ele pode ser dividido em 4 partes. A primeira parte, do capítulo 1 ao capítulo 5, que vai relatar a designação de Josué, e a preparação do povo para conquistar a Terra Prometida. Do capítulo 6 ao capítulo 13, vai relatar acerca do avanço, do povo de Israel para conquistar a Terra Prometida. Esses capítulos vão relatar como o povo avançou e conquistou a terra que Deus havia prometido. Do capítulo 13, versículo 8 a capítulo 22, versículo 34, vai relatar como essa terra ela foi dividida entre a nação de Israel, como se deu, a divisão para cada uma das tribos do povo de Israel. E do capítulo 23, versículo 1 ao capítulo 24, versículo 28, o livro termina com as 2 mensagens aí, de Josué para o povo. São discursos conhecidos como discursos de despedida. São as últimas palavras que Josué ele fala ao povo de Israel. Agora, quais são alguns temas principais, que o livro de Josué ele relata? Primeiro, ele trata sobre a liderança. Ele trata sobre a liderança de Josué, como Josué ele teve êxito como líder, e se nós quisermos ter êxito como líder, devemos seguir o padrão de Josué, como ele se portou como líder, para que nós possamos também ter êxito na nossa liderança. Inclusive, a próxima lição vai falar sobre o chamado de um líder. Nós vamos falar aqui um pouco das características da liderança de Josué. Então, se você quer saber mais sobre a liderança de Josué, então fique ligado aí na próxima lição, que esse vai ser o tema da nossa lição. O segundo tema importante que o livro de Josué ele trata sobre orientação, ou seja, como Deus orientou o povo para que eles pudessem conquistar, a terra prometida. Você vê que Deus dá orientações para como eles pudessem se portar na batalha, como eles iriam guerrear com povos que eram bem mais poderosos que eles, mas eles seguindo a orientação de Deus, eles também tiveram êxito, e isso é um exemplo para nós. Se quisermos ter êxito na vida, devemos não ignorar aquilo que Deus diz, mas devemos seguir a orientação de Deus. E onde nós encontramos essa orientação de Deus? Na sua palavra. Então, se nós quisermos ter bem-sucedidos também, na nossa jornada cristã, assim como o povo de Israel foi bem-sucedido, na sua conquista da terra prometida, devemos seguir as orientações da palavra de Deus. E por último, o terceiro tema importante para nós finalizarmos aí, o livro fala sobre fé. Como Israel ele confiou, como o povo confiou em Deus, e através dessa confiança em Deus, eles conquistaram coisas impossíveis aos seus olhos. Então, se você quiser, assim como o povo de Israel, conquistar coisas que estão além da sua capacidade, você precisa confiar em Deus, porque a fé nos faz conquistar coisas que nós nunca imaginaríamos.
Às vezes nós temos umas condições que são contra nós, né? Mas quando nós confiamos em Deus, Ele tem a capacidade de fazer aquilo que nós não podemos fazer. Então, fique com essa lição e não perca a próxima lição que nós iremos estudar, né? O chamado de um líder. Essa é a lição de número 2. Até mais.